Aqui no auditório, nem sempre nós precisamos do microfone. Então eu vou perguntar a todos se a coisa está boa, se estão todos conseguindo me ouvir. Se for o caso, usamos o microfone, se não, vamos apenas conversando. Então, quem está lá no fundo, está ok? Perfeito. Então, dando prosseguimento à nossa Semana Internacional de Quadrinhos, estamos recebendo a presença dos nossos companheiros de São Paulo, que já tem uma longa tradição no estudo e na divulgação dos estudos das histórias em quadrinhos. Então, hoje, estamos aqui com o professor Valdomiro Vergueiro, o professor Nobu Shinen e o professor Paulo Ramos. Vamos tentar fazer uma abordagem de qual é o panorama dos estudos das histórias em quadrinhos. Vamos tentar ver tanto o lado artístico como o lado intelectual, e vamos tentar chegar na aplicação disso, na enorme contribuição que os quadrinhos podem dar à educação brasileira. Lembro a vocês que são muito jovens que hoje, para nós, falar de histórias em quadrinhos na universidade ou na escola é algo muito tranquilo, mas nem sempre foi assim. Quando os pioneiros realmente começaram a tentar entender todas essas linguagens, a produção, a recepção, havia resistências, e houve muitas resistências, por diferentes motivos, dependendo da época e do lugar. Então, hoje, poder falar sobre os quadrinhos na educação é um grande avanço e é algo particularmente importante no Brasil. Não tinha sido uma grande descoberta, mas em 2007 o governo federal patrocinou uma pesquisa chamada Retratos da Leitura do Brasil. E para a surpresa do governo federal, acredito que não para nós, mas para a surpresa do governo federal, descobriram que o gênero quadrinhos era a leitura favorita da maioria dos brasileiros. Desde então, oficialmente, o MEC passa a ter uma atenção maior, uma recomendação maior no uso dessas linguagens em sala de aula, e também o governo passa a comprar livros de quadrinhos para o programa de bibliotecas escolares e outros programas que existem para o fomento, a leitura, para a formação de leitores. Pela dinâmica que nós combinamos, em vez de ficarmos todos aqui na mesa ao mesmo tempo, nós vamos fazer com que haja um de cada vez, com uma apresentação PowerPoint, e depois que todos tiverem se apresentado individualmente, voltamos para a mesa e aí podemos conversar com vocês, ouvir perguntas, tentar tirar dúvidas. Ok? Então, assim sendo, eu gostaria de agradecer em nome da Escola de Comunicação da UFRJ ao professor Valdomiro Vergueiro, ao professor Paulo Ramos, ao professor Nobu Shinen, e gostaria de pedir também uma salva de palmas para eles. Com isso, vamos deixar o professor Valdomiro iniciar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite tão gentil
fizeram para estar aqui com vocês, o professor Mário Cretino, ele tirou uma parte da minha apresentação, que eu ia começar a falar exatamente sobre os primórdios da pesquisa em quadrinhos. Né? Quando eu falo primórdios, é primórdios mesmo. Eu acredito que a maioria não tinha ainda nascido aqui quando eu fiz meu mestrado, em 1985. Quem nasceu antes de 85 aqui? A maioria não tinha nascido ainda. Vocês verem. Quando eu comecei a fazer pesquisa, quando eu comecei a estudar quadrinhos, existiam, a gente contava nos dedos de uma mão as pesquisas que existiam de mestrado e doutorado, e ainda sobravam alguns dedos. Né? Tinha provavelmente do professor Caim, mestrado do Caim sobre o quadrinho na área de letras, tinha um doutorado na área de psicologia, e acho que tinha um outro mestrado na comunicação, basicamente, e não tinha mais nada. E daí, na época, eu fui para São Paulo, eu era do interior, e a trajetória dos pesquisadores de quadrinhos, normalmente, a gente começa como nerd. A gente começa como nerd, a gente gosta de quadrinhos, a gente daqueles que fica lá discutindo, tem orgasmo múltiplo, discutindo a cor da cueca do super-homem. Né? Passava todos por isso. Passou também, eu fico com vergonha de falar. Né? E daí, um dia vamos estudar quadrinhos. Essa a trajetória, porque o começo, o que traz a pessoa alguém para pesquisar quadrinhos, é normalmente o caminho da paixão. Né? O professor Moacir Cirne tem um livro que se chama Quadrinhos, Sedução e Paixão. Eu vou tropeçar nesse Quadrinhos, Sedução e Paixão, ou seja, é o caminho dos quadrinhos normalmente é pelo coração e depois vai para a razão. Né? Então, mas como nesse início existia realmente uma resistência, era uma resistência da sociedade em geral a respeito das histórias em quadrinhos. Vocês já devem ter ouvido falar do senhor chamado Frederick Werther. Já ouviram falar? É um psiquiatra norte-americano que escreveu um livro chamado Sedução dos Inocentes. E nesse livro ele falava várias coisas. Falava que quem lia história de quadrinhos ficava com preguiça mental, quem lia história de quadrinhos tendia a se afastar do mundo, a ser uma pessoa estranha, que não tinha relações sociais. Quem lia história de quadrinhos tendia a ser um mau aluno na escola. E, entre outras coisas, ele falava que quem lia histórias do Batman, por exemplo, poderia ter algumas ideias estranhas sobre o relacionamento sexual. Né? A partir do que ele via no Batman e do Robin, que ele dizia que era o paraíso de dois homossexuais vivendo juntos. E o pior é que ele tinha razão. Se você pegasse as histórias do Batman, dava para você concluir isso, né? Porque as histórias apareciam. O Batman saía com o Robin à noite, né? Um vestido de preto, o outro vestido de todas as cores meio extravagantes, né? Colã, todas umas cores meio amarelo, vermelho, verde, essas cores do Robin, né? E depois o Batman se machucava. Quem que ia de manhã levar papinha pro Batman? O Robin. Então, tem várias histórias que a gente conseguia identificar isso. Então, a interpretação dele não era errada, absolutamente. As histórias permitiam esse tipo de entendimento. E isso ajudava no descrédito das histórias de quadrinhos pela sociedade em geral. Então, estudar quadrinhos naquela época, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era meio temeridade. Então, a gente chegava lá e tentava abrir caminhos, ainda em algumas áreas vocês vão ver que ainda é. Em algumas áreas ainda os quadrinhos não são tão bem aceitos, entende? Em algumas áreas eles são aceitos e os meus estudos me mostram isso, em outras áreas ainda estão caminhando, né? As histórias de quadrinhos ainda estão caminhando para ser aceitas, e a gente vai ver isso. Né? De alguns anos para cá, eu tenho me debruçado um pouco sobre a produção acadêmica de quadrinhos, sobre quadrinhos no Brasil. Então, a gente já, nos anos 2007, eu com outro professor na escola, está aqui o nome dele aqui, mas você não consegue enxergar, está em frente, o professor Roberto Elísio dos Santos, não tem problema,
o professor Roberto Elipson, nós fizemos o levantamento das pesquisas no Brasil sobre história de quadrinhos. É um pouco sobre isso, um pouco desses dados que eu vou conversar com vocês aqui. Era só transformar em é importante, pode deixar. Não é importante, não. Não é importante. O Roberto, ele nem eu sou importante. Pode pegar o outro. Então, o que de pensar? O crescimento da pesquisa em quadrinhos no Brasil não é um caso só no Brasil. Tem uma tendência mundial. Se vocês pegarem a literatura internacional, vocês vão ver isso. Há uma tendência mundial de interesse pelas histórias em quadrinhos. Mundialmente, o que as histórias em quadrinhos eram hostilizadas, passaram a ser aceitas. Houve um crescimento, um abrandamento na rejeição das histórias em quadrinhos. Isso tem uma explicação física e tem uma explicação cultural. A explicação física é fácil. As pessoas morrem. Então, aqueles que eram contra os quadrinhos, felizmente morreram todos. Inclusive estão vivos. Uma boa parte deles envelheceu e morreu. Ficaram, na medida que aqueles eram mais, os que eram mais assinados contra os quadrinhos morreram, outras gerações sucederam que não eram tão contrárias aos quadrinhos e a situação melhorou. Explicação física. Existe a explicação cultural. As histórias de quadrinhos passaram a ser mais reconhecidas como uma produção cultural. O status da história de quadrinhos se ampliou e elas passaram a ser mais aceitas. Tem várias explicações para isso. Artistas começaram a utilizar os recursos das histórias em quadrinhos para a produção de suas obras. Museus começaram a colocar quadrinhos nas suas galerias e assim por diante. Então, vários elementos, várias instituições da sociedade começaram a incorporar os quadrinhos. Então, na medida em que determinadas instituições aceitam aquela manifestação artística, a sociedade como um todo passa a aceitar essa manifestação. Então, nós temos, isso explica um pouco o crescimento da literatura especializada. Esse crescimento da literatura especializada sobre histórias em quadrinhos. E na minha experiência pessoal, eu fui ao pouco também notando isso. Na medida que eu trabalho com pesquisa de quadrinhos há muito tempo. Tudo bem? Bom. Há muito tempo, eu comecei a notar que a demanda por trabalhos em histórias, pesquisa sobre histórias de quadrinhos crescia muito. Na área que eu atuo, na área de comunicação, crescia muito e nem sempre eu conseguia dar conta. E aos poucos outros colegas começaram a abrir também espaço. E isso eu verifiquei na participação em bancas. Eu participo em muitas bancas de mestrado, doutorado e trabalho de conclusão de curso no Brasil inteiro. E notei que cada vez eu era chamado para participar em bancas de todas as áreas. Na área de letras, na área de ciências, na área de tecnologia e assim por diante. E comecei a notar que ocorria uma ampliação do interesse de estudo pelas histórias de quadrinhos. Inicialmente, quando eu comecei, você estudava quadrinhos na comunicação e eventualmente na letras. Hoje se estuda quadrinhos em todas as áreas, praticamente em todas as áreas. Em algumas mais, outras menos. Existem algumas concentrações e outras não. Ou seja, há uma possibilidade de estudar quadrinhos para aqueles que têm interesse. Basta você saber a porta em que você deve bater, em que porta você tem que encontrar a porta certa. Mas existem portas. E esta é uma boa notícia. As portas existem. Elas se abrem. Preciso que você... É preciso que você saiba bater. É preciso que você saiba encontrar a porta que pode ser aberta para você. Em alguns casos, talvez você tenha que insistir um pouco. Não é sempre que a porta abre. Tivemos que insistir, bater várias vezes. Em alguns casos, chutar a porta. Mas você tem que mostrar, olha, o que eu pretendo, o que eu quero trabalhar, tem espaço nessa área do conhecimento específico. E há como continuar. Então, isso aí que eu já falei, pode continuar, é uma coisa que a gente tem discutido. Então, por
que a gente vai se debruçar? Essa é o que eu falei até agora, é um pouco feeling, né? Que a gente chama de pesquisa a gente sentia isso, tenho isso na minha experiência, mas não temos dados concretos sobre isso. Então começamos a buscar esses dados. Não basta eu falar que é assim, precisamos provar, né? Não basta dizer que 2 mais 2 são 4, é preciso você provar isso daí. Então nós começamos a buscar esses dados. Daí uma das coisas que nós, e começando pela USP inicialmente, né, o trabalho que nós fizemos, que era a universidade que nós acreditávamos que tinha o maior número de pesquisas sobre história de quadrinhos. Não é porque eu estava lá, porque estava vários elementos conduziram a isso, né? A USP tem uma tradição de pesquisa em quadrinhos, a professora Sônia Lui, o professor Aldo de Moy, o professor Antônio Luiz Caim, que estavam lá, o professor José Marques de Mello, teve interesse muito grande por quadrinhos, na área de comunicação. Então nós começamos a fazer o levantamento da USP e depois ampliamos para as outras áreas. E um dos elementos, uma das coisas que nós descobrimos é que existe muito pouco dado concreto, né? Se eu comparar, eu imagino, o que eu consegui levantar até agora de dados de pesquisa, só da área de 2000 para cá, eu imagino que seja 30% da realidade. 30% do que realmente ocorre. Nós temos um número bem alto que a gente tem de pesquisas já realizadas de 2000 a 2015, mas eu imagino que seja 1/3 do que realmente existe. Nós levantamos nesses dados, banco de tese da CAP, desses bancos de dados, banco de tese da CAP, portal domínio público, o portal Dédalus do acervo de bibliotecas da USP. Teoricamente, o banco de tese da CAP deveria ter todas as teses defendidas no Brasil. E se você pensar que nós temos já comunicação eletrônica de 2000 para cá, teoricamente todas as teses deveriam estar escaneadas e disponibilizadas no banco de teses da CAPES. Infelizmente, essa não é a realidade. Nós temos apenas o que você consegue levantar na CAPES é de 2011 e 2012. São os únicos dados que tem. Você faz a pesquisa pelos termos história de quadrinhos, mangá e quadrinhos, você consegue apenas obter dados de 2010 e 2011 na CAPES. O portal domínio público está crescendo. Quando a gente fez o primeiro levantamento, tinham 20 e poucos trabalhos apenas, agora já está com acho que 60 e pouco. 60, a gente já tem um dado bem maior. O da USP é o mais completo, mas também é apenas uma universidade. Então, um espaço pequeno, dentro do panorama é muito pouco. Então, falta muito ainda. Por isso que eu falei, eu acho que a gente levantou 30% da produção acadêmica sobre quadrinhos no Brasil. Ainda tem uma boa parte, e daí vai a proposição que eu vou fazer para os colegas no final. Aqui os primeiros dados que eu tenho atualizados agora para 2015. Né? No banco de teses do Dédalus temos 52 trabalhos entre teses, dissertações e teses. Isso vai dar 23% do existente. No domínio público temos 63 trabalhos, dá 28%. E no banco de teses da CAPES, 109 trabalhos, 48%. O total que está aqui atrás, provavelmente vocês não estão enxergando. Atrás deve ter uma cadeira aqui na frente. 224 trabalhos, teses e dissertações realizados de 2001 a 2015. Então, nesse milênio nós temos 224 trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado, né? Que parece ser um número expressivo, como eu falei. Mas se você considerar que aqui na CAPES a gente só tem os dados de 2010 e 2011, é muito menos do que provavelmente existe. Eu imagino que a realidade deve estar por volta de 600 teses e dissertações, mais ou menos por aí. Tá? Pode passar, próximo. Né? Aqui também é uma tabela grande, né? Então, para vocês terem uma ideia de como se distribuem as áreas em que essas teses e dissertações
são defendidas no Brasil. Existem alguns dados bons e alguns dados ruins, né? Eu acho que existem alguns dados bons, ampliou-se o espectro para a pesquisa de quadrinhos no Brasil, né? Antigamente, comunicação, na primeira levantamento que eu fiz com o professor Roberto, na USP, dava uma grande concentração na área de comunicação. Atualmente a gente não consegue falar, comunicação está em segundo lugar. Né? Em primeiro lugar está letras e linguística, então cresceu muito, assustadoramente, o número de pesquisas na área de letras e literatura, linguística e literatura. Há um crescimento tremendo, há um crescimento muito grande na área de educação e ensino, também um crescimento muito grande, né? E comunicação continua ainda bastante expressivo, 44, mas já não é o primeiro, né? E outra área que começa a despontar também é a área de história, né? Várias pesquisas na área de história. Então, a minha conclusão, ainda é uma conclusão parcial, mas há um reconhecimento e o fato da área de letras, e o Paulo está aqui, não me deixa mentir sozinho, né? Vai me ajudar nisso, né? A área de letras, o fato da área de letras estar se debruçando sobre história de quadrinhos, sinaliza para um reconhecimento da linguagem das histórias de quadrinhos. É uma linguagem madura, é uma linguagem forte que pode transmitir mensagens e informações que outras mensagens não conseguem transmitir da mesma forma. Então, é um reconhecimento desse potencial das histórias em quadrinhos como uma linguagem artística e de comunicação, né? O fato da história estar se interessando pela história em quadrinhos representa um reconhecimento por parte dessa área do conhecimento de que as histórias em quadrinhos podem ser um documento, uma fonte historiográfica. Elas podem oferecer uma contribuição para aqueles que estudam a sociedade, o desenvolvimento da sociedade, para aqueles que se debruçam sobre o desenvolvimento histórico da sociedade. Isso vem bem ao encontro do novo entendimento dos historiadores a respeito do que é documento histórico, né? Antigamente se diz documento histórico apenas daquele que foi feito para fins históricos. Hoje em dia se entende que documento histórico é todo aquele que apresenta uma visão daquele momento histórico, né? Autores como Chartier e vários outros vão defender essa visão do documento histórico, né? Então, a história em quadrinhos é um documento histórico e os colegas que se debruçam no estudo da história em quadrinhos na área de história dão um testemunho disso, né? A área de educação, né? Isso o colega, quando abriu aqui, já falou, o reconhecimento de que a história em quadrinhos tem um papel a desempenhar no processo educativo, né? Eu tenho defendido sempre, né, que as histórias de quadrinhos absolutamente não vão salvar a educação no Brasil, se é que a educação no Brasil pode ser salva de alguma forma, né? Mas também sem a história de quadrinhos não tem, com a história de quadrinhos vai ser difícil, sem a história de quadrinhos vai ser impossível, né? Então elas têm uma contribuição muito grande a trazer. Então essa é a boa notícia que os números nos trazem, né? É a boa notícia que os números nos trazem. A má notícia está lá em cima. Para mim a má notícia está lá em cima, no primeiro item. Nós temos apenas 11 trabalhos sobre artes desenvolvidos no Brasil. Apenas 11 pessoas. Isso significa, para mim, né, uma primeira leitura que eu faço, que existe uma resistência ainda na área de artes de entender as histórias de quadrinhos como uma manifestação artística legítima. Os colegas da área de artes, e eu vejo isso na ECA, Escola de Comunicações de Artes, eu vejo isso na ECA, né, até hoje. Fale. Por exemplo, eu sou de licenciatura em Educação Artística, Fabricação e Desenho. Sim. Eu estaria enquadrado em Educação e Ensino ou em Arte? Aí eu não sei, é uma coisa que também pode acontecer. Bem, aqui eu estou apenas considerando a área em que o trabalho foi desenvolvido, eu não estou considerando o enfoque. Tá? Porque você pode ter um enfoque de educação na área de artes,
você pode ter um enfoque de educação na área de engenharia, por exemplo, né? Então, pá. Eu só queria fazer um comentário sobre o que você está falando dos grafos, que também eu achei expressivo um pequeno número na área de design. Também. Porque se você for pensar que é indústria, né, quadrinho é indústria, se você tem indústria gráfica, parque gráfico de técnicos para trabalhar com as impressões, né, dos quadrinhos, tem só 3 trabalhos na área do design ligado ao quadrinho, também é algo absurdo. Sinaliza que e isso tem muito sentido em função do que eu vou falar depois, né? A gente vê isso daí muito, né? Há poucos estudos que se debruçam sobre a questão do mercado. A gente você não tem, né? Passando o outro, né? A próxima fase da pesquisa foi se debruçar sobre o enquadramento. Dentro dessas determinadas áreas, qual a perspectiva que os estudos seguiram. Daí nós fomos para o resumo, analisamos isso, eu não vou falar sobre esses aspectos. Pode passar direto para o próximo gráfico. Né? E aqui a gente tem, ainda com o dado, eu não peguei o dado novo, mas ainda com o dado antigo, né? O tipo de enquadramento. Então você analisar com enfoque na linguagem, analisar com enfoque no conteúdo, fazer o estudo com enfoque histórico, da cultura e sociedade, da técnica e estética, aplicações práticas, recepção e economias. Ou seja, é o olhar que você dá, é o que a gente chama de perspectiva, o olhar com o que você já analisa a história em quadrinhos. Pode ser na área de educação, na área de história, na área de comunicação e assim por diante. E a gente vê grande parte dos trabalhos se debruçando sobre conteúdo. Né? Então, a visão do conteúdo. Primeiro aqueles que estudam a linguagem sobre o conteúdo. Mas tem uma grande porcentagem de aplicações práticas. Né? Aplicações na área de ensino, aplicações na área de medicina. Nós temos trabalhos que vão dizer como utilizar a história em quadrinhos para crianças surdas, como utilizar a história em quadrinhos para ensinar a postura em criança. Vários trabalhos na área de medicina. E temos vários trabalhos que analisam aspectos culturais, como que a história em quadrinhos afetam determinados comportamentos culturais, ou são influenciados ou refletem aquele aspecto específico da sociedade. E temos pouquíssimos estudos de recepção e pouquíssimos estudos econômicos, ou seja, sobre a indústria, sobre a característica, como a área, vamos dizer, o mercado de quadrinhos está estruturado. A gente conhece muito pouco, se a gente parar aqui e parar para pensar que a gente tem uma ideia muito pouco clara do que é o mercado de quadrinhos no Brasil. Quem que ele atinge, quem que efetivamente lê história de quadrinhos, que tipo de informação que as pessoas buscam nas histórias em quadrinhos que leem, que tipo de histórias em quadrinhos que são aquelas que são preferidas, quais são. A gente tem, tudo muito meio, a gente fala por conhecimento. Eu conheço algumas pessoas, então eu tenho a sensação de que é isso, mas a gente não tem dados precisos econômicos e temos muito poucos dados precisos em termos de recepção. Então, daí eu acho que chegando na consideração final, né? Eu acho que enfim, só muita coisa, mas enfim, põe a última só. Na outra, não. Enfim, o que é a conclusão? Só para falar na última, tudo leva a crer que o interesse científico, o crescimento das pesquisas são evidentes. Então, há um desenvolvimento realmente da área, mas que pode estar refém. Isso aí é uma coisa que a análise que a gente fez dos resumos nos mostra. Está refém dos interesses dos pesquisadores. Os pesquisadores se interessam por determinadas áreas, eles vão lá e pesquisam aquela área. Então a gente tem talvez a gente tenha, daí é um pouco de feeling meu, não é um dado científico que eu possa comprovar, mas talvez a gente tenha muito mais estudos sobre personagens norte-americanos do que nós precisaríamos desenvolver aqui. E teríamos muito mais estudos sobre
aspectos de determinados personagens do que nós precisaríamos, né? Então, e nesse sentido você fica muito refém desse aspecto de nerd. Eu volto no início da minha conversa com vocês aqui. A gente fica na pesquisa muito refém desse componente nerd que todo pesquisador deve ter. Eu não abro mão do meu, né? Todo pesquisador deve ter. Mas nós precisamos ter algum tipo de controle ou planejamento sobre esse componente. Então, que parece dizer, olha, parece que o que os pesquisadores estão dizendo para a sociedade, da minha leitura dos dados que eu tenho até agora, a mensagem é essa: não interessa como as histórias em quadrinhos funcionam, não interessa o que os leitores buscam nas histórias em quadrinhos. Nós, pesquisadores, decidimos que as histórias em quadrinhos são boas e isso nos basta como objeto de pesquisa. Um pouco é isso, eu acho que falta nesse sentido, né, uma política, que nós, pesquisadores, todos aqueles que nos preocupamos ou estamos interessados no desenvolvimento da pesquisa de quadrinhos, que pensemos numa política geral em termos de pesquisa de quadrinhos. Para onde que nós queremos que a pesquisa de quadrinhos caminhe, o que nós queremos realmente e o que é realmente necessário a esse país em termos de pesquisa acadêmica de quadrinhos descobrir, né? E daí a gente pode realmente ir para o último slide e seguir em frente para sempre, para o alto e avante. Muito obrigado por atenção. Do